4 Notícias. Oferecimento: Menin Engenharia, construindo qualidade. Taust, faz toda a diferença. Oral Center, avançado em implantes e estética. Destaques que você confere a partir de agora. 4 Notícias, a informação para você. Gás de cozinha fica mais caro de novo, 7%, segundo o reajuste neste mês. A dona de casa, é claro, tem que buscar uma forma para não desperdiçar gás. E atenção, financiamento de imóvel usado muda. A partir de agora, só metade a Caixa vai financiar. Os outros 50% terão que ser bancados pelo interessado. Como destaque também, mais um caso de leishmaniose é confirmado na zona norte de Marília. Marília bate o recorde em casos de leishmaniose esse ano e o Ministério Público cobra explicações por parte do prefeito Daniel Alonso. Em meio à crítica generalizada da manutenção da cidade, sai o secretário de Limpeza Pública, Ricardo Mustafa. E Dulce, que estava na Secretaria de Assuntos Estratégicos, vai para a Limpeza Pública. E Mustafa vai para Assuntos Estratégicos. Um troca-troca. E o que a população continua cobrando é a manutenção da cidade. Falta d'água continua em várias regiões e em Nóbrega há questionamento com relação à qualidade da água no residencial Maracá. Teatro, destaque para a peça a ser apresentada neste dia 28. E as escolas promovem uma série de atividades para marcar a integração com os alunos e, é claro, familiares e com a população em geral. E no Dia Internacional do Farmacêutico, a gente vai destacar a importância cada vez maior desse profissional na saúde pública. A partir de agora, 4 Notícias, a informação para você. A gente começa falando sobre saúde no Dia Internacional do Farmacêutico, um desafio para a produção de antibióticos. A descoberta da penicilina foi uma revolução. Em 1945, o médico escocês Alexander Fleming ganhou o prêmio Nobel por salvar a vida de vítimas de infecções, inclusive de muitos soldados na Segunda Guerra. Passados 70 anos, as superbactérias preocupam médicos e pacientes do mundo todo. A cada ano, 700 mil pessoas morrem, vítimas de infecções que não são combatidas pelos antibióticos existentes no mercado. Elas estão dentro e fora dos hospitais. Se eu tenho um paciente que adquire uma superbactéria no hospital ou se traz uma superbactéria para o hospital, muitas vezes esse paciente acaba morrendo por falta de antibiótico que seja efetivo para combater a infecção dele relacionada à superbactéria. É normal que as bactérias criem resistência às drogas usadas para combatê-las, mas o uso excessivo ou incorreto de antibióticos acelera esse processo. O paciente, ele precisa questionar a necessidade dele precisar ou não daquele antibiótico. O médico tem que diminuir a sua prescrição de antibiótico. Checar se você realmente está prescrevendo mais antibiótico que vacina, alguma coisa está errado. Porque vacina previne infecção e antibiótico muitas vezes você pode deixar de ter que utilizar. Mas isso não basta. A agropecuária utiliza 70% dos antibióticos comercializados no país. Os resíduos do tratamento animal vão parar no solo e na água. As substâncias chegam ao organismo humano. Os produtores hoje precisam ter a consciência, as autoridades precisam ter a consciência de restringir o uso de antibiótico também na agropecuária. Tem que ser uma ação das autoridades, seja no saneamento, seja no incentivo de novas moléculas, de novas drogas. A indústria farmacêutica não está mais com interesse de ter novos antibióticos, porque eles sabem que é uma questão de pouco tempo. No Dia Internacional da Farmácia,
E do farmacêutico, a Universidade de Marília, que tem o seu tradicional curso de farmácia, trouxe para a palestra o ex-presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, Dirceu Raposo de Melo. E ele falou ao 4 Notícias. Eu sou farmacêutico formado pela USP em 1978, já faz bastante tempo, e fiz uma carreira acadêmica. Eu fui professor em várias universidades, enfim, fiz mestrado, doutorado, e galguei algumas posições importantes junto com muitos companheiros na militância da profissional. Então eu fui presidente do Conselho Regional de Farmácia de 1998 a 2003 e em 2004 eu fui a Brasília como gerente geral da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Em 2005 assumi a presidência e lá fiquei por 2 mandatos até 2011, regressando a São Paulo para a docência, para a pesquisa, que era a minha origem. Bem, o momento do farmacêutico no Brasil, na sua opinião? Olha, nós estamos caminhando para o que ocorre no mundo todo, já com algum atraso, mas sem dúvida nenhuma, o farmacêutico ganha um espaço, que é o espaço que ele deve ocupar, no sentido de ser um profissional visto como profissional da saúde, muito mais do que algum tempo atrás a gente dizia que o farmacêutico era o profissional do medicamento. Era um engano. Farmacêutico, o medicamento é um dos campos de atuação do farmacêutico, o principal, claro, mas o farmacêutico é sobretudo um profissional de saúde. E quando ele lida com o medicamento, ele primeiramente está lidando com saúde e com doença dos seus clientes. E é assim no mundo todo. Então, o farmacêutico no Brasil está cada vez mais assumindo o papel de cuidador, de aconselhador e de um profissional de saúde que faz parte de uma equipe multiprofissional que garante tratamentos e qualidade de vida e condições sanitárias adequadas. Bem, o tema da sua palestra, do evento promovido pela Faculdade de Farmácia da Unimar: farmacêutico em farmácias comunitárias, a atuação. O que definir com relação a esse tema, doutor? O farmacêutico, a farmácia e a profissão farmacêutica, sem dúvida nenhuma, abarca mais de 80 especialidades. Talvez seja a profissão, junto com a medicina, na área da saúde, com o maior número de especialidades por campos de atuação do profissional. Sem dúvida nenhuma, a farmácia comunitária, a pessoa leiga entende farmácia comunitária, o que é isso? É a drogaria, não é? A atuação na farmácia que está ali na rua, que é muitas vezes pública, às vezes privada, mas a farmácia comunitária é hoje o grande campo de atuação, o grande campo de emprego do profissional farmacêutico. É necessário cada vez mais que o profissional egresso da universidade se especialize para prestar serviços de saúde nesses estabelecimentos que atendam às necessidades sanitárias da população. E o que falar com relação a uma maior projeção sobre esse tema, levando também, como não, informação à população? Claro, o farmacêutico estando preparado, e esse preparo ele adquire nos cursos de formação e de pós-graduação, de pós-grado, o farmacêutico atua e passa a ser visto novamente, como inclusive era no passado, há 50 anos, como uma referência em saúde para aquela pessoa que vai buscar nele o atendimento, o aconselhamento e o cuidado necessário para que a sua saúde se mantenha ou seja recuperada. Bem, o profissional farmacêutico, realmente, ele está sendo devidamente valorizado por todos como merece? A minha opinião sincera é que ainda não. Mas a questão da valorização do profissional farmacêutico não é uma questão, como a gente fala, plana, né? Ela não a valorização não depende só do profissional. Ela depende, sim, fundamentalmente da sua atuação, mas ela depende de um mosaico com que se cria, com que se constrói esse contexto. Então, ações de valorização para os farmacêuticos, por farmacêuticos, é importante, mas a integração desse profissional e a sua visibilidade junto a outros profissionais de saúde, junto a autoridades políticas, autoridades sanitárias, enfim. Tá aí.
Dia Internacional do Farmacêutico, a Faculdade de Farmácia da Unimar, a Universidade de Marília, promovendo uma série de atividades. E também, marcando a data, o governo federal tenta dinamizar o que classifica de farmácia popular. São pelo menos 6 comprimidos todos os dias para controlar o diabetes e a pressão alta. Além das crises de asma, a aposentada Gersini adequou a rotina para os remédios que ela retira de forma gratuita por meio do programa Farmácia Popular. Existem milhares de pessoas que não podem. Então esse programa eu acho assim abençoado para as pessoas que não podem pagar e precisam dessa medicação. O Farmácia Popular oferta à população medicamentos para tratamento de vários problemas de saúde, como pressão alta, diabetes, asma, osteoporose, doença de Parkinson, além de contraceptivos e fraldas geriátricas. Alguns distribuídos de forma gratuita. Outros com subsídios do governo que chegam a 90% do preço. São quase 10 milhões de pessoas atendidas por mês e o programa foi reestruturado para dar mais eficiência às ações. Agora, em vez de repassar recursos para o funcionamento de unidades próprias do programa Farmácia Popular, o que envolve o pagamento de aluguel e despesas com pessoal, por exemplo, o Ministério da Saúde vai aplicar esse recurso diretamente na compra de medicamentos, fortalecendo a rede de drogarias credenciadas ao programa. A medida também garante mais dinheiro para a compra de medicamentos. São 80 milhões de reais a mais por ano para a aquisição de remédios, que serão distribuídos nas unidades de saúde de todo o país. E muitos ofertados também nos cerca de 34 mil estabelecimentos credenciados na modalidade Aqui Tem Farmácia Popular. Já as unidades da rede própria do programa poderão ter o funcionamento continuado pelos estados e municípios. O ministro da Saúde afirma que a medida amplia a assistência farmacêutica no país. A Farmácia Popular é um programa que nós investimos 3 bilhões por ano em medicamentos distribuídos nessa rede de farmácias credenciadas, 34 mil pontos. Nós entendemos que ele facilita o acesso das pessoas ao medicamento e, portanto, manteremos essa grande rede de distribuição que se soma às unidades de saúde dos estados e municípios. Dia Internacional do Farmacêutico, a luta do farmacêutico pela sua conquista profissional. Ouvimos também Pedro Eduardo Menegasso, é o presidente do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. E ele falou sobre o tema. Nós temos que utilizar a legislação nova como uma ferramenta, mas, acima de tudo, fazer o trabalho. Aparecer diante das pessoas que utilizam o serviço que a gente está à frente e mostrar para que a gente está ali. E isto é difícil. Isto é difícil. Depende de nós, mas é difícil. O Conselho ele recebe todo dia reclamação nesse sentido. Não me respeitam, o gerente manda mais que eu, o balconista passa na minha frente. E agora ele tem a ferramenta, como disse o Dr. Marcos Elides, agora ele tem mais responsabilidade. Mas ele não sabe, não conhece, e ele não tem, principalmente, postura. Nós temos esse problema grave. Nós temos, o profissional não tem postura, e ele precisa começar a pensar seriamente que agora tem a lei, agora tem um conselho que mantém o cumprimento das leis perante as empresas, mas ele precisa ocupar o espaço. E se ele não ocupar espaço, vai ser mais uma lei, e esse tempo dessa Guerra Fria ele vai cada vez ser menor, né? Nós conseguimos segurar a 5991 durante tantos anos, aí, sendo atacada por todos os lados. Esta legislação nova, como ela é uma mudança de paradigma muito grande, e numa sociedade resistente a esse tipo de mudança, vai ser bem difícil da gente segurar se o profissional não preencher esse espaço que está dado para ele. Parabéns aos farmacêuticos no Dia Internacional da Classe.
Destaques, horário de verão. O governo vai manter o horário e ele volta a partir do dia 15, quando os relógios deverão ser adiantados em 1 hora. Dona de casa, prepare o bolso. Gás de cozinha sobe pela segunda vez neste mês, nesta terça-feira, mais 6,9%, um reajuste de cerca de 14% deste mês, o preço do botijão se aproximando de R$ 70. Enquanto isso, o governo prevê inflação pela primeira vez abaixo de 3% já a partir desse mês de setembro. Daqui a pouco você confere. Financiamento de imóvel usado. Agora, a Caixa vai financiar apenas a metade. Em meio a críticas da população em relação à manutenção da cidade, mudança na Secretaria de Limpeza Pública e Teatro. A gente vai falar sobre esse tema já já também.